Pastor, já não está funcionando. Tem uma coisa que você não está fazendo correto. Presta atenção na palavra de Deus. Pastor, estão a me perseguir. Pastor, lá no serviço não estão a animar. Pastor, aqueles meus colegas. Pastor, aquele meu chefe. Pastor, estou a te ouvir o que você está a dizer. Mas eu tenho uma boa nova. O escritor de Hebreus já diz a esses perseguidos: prestar atenção à palavra de Jesus. Prestar a palavra. Prestar atenção. Esse prestar atenção aqui tem a ver com meditar, comer, abraçar, caminhar nessa palavra aqui. Me entende, não é? Não é porque está boa a coisa, não é porque anima, não é porque não anima, não é porque os outros, o ambiente é favorável. Tem aqueles que meditam na palavra quando o ambiente é favorável. Tem aqueles que podem se apegar na palavra quando tudo está bem, quando tudo vai de acordo com aquilo que eu quero. Não. Não importa o que acontece, se apega à palavra de Deus. Essa é a chave. Você tem que prestar atenção à palavra. Aleluia! Essa palavra proclamada a ti, você tem que prestar atenção nela. Porque ela tem impacto. Até aquela que foi de uma maneira indireta teve o impacto que teve. Quanto mais essa aqui que temos o acesso direto, qual é o impacto que vai ter? É glorioso, é glamouroso. Nós temos que abraçar a palavra de Deus. Aleluia! Temos que fazer o quê? E depois, aqui mesmo ele diz que essa palavra proferida pelo Senhor, recebida daqueles de primeira mão, depois proclamada a ele, essa palavra é acompanhada de sinais e prodígios. É acompanhada de milagres. Não é só uma palavra vazia. Isaías escreve: a palavra de Deus é igual a chuva, que nunca cai e faltar de molhar o chão. Onde choveu não é? Onde choveu não é? É por isso que o chão está molhado. Quando a palavra de Deus é falada, ela molha o chão. E depois ele diz, quando ele fala uma palavra, nunca volta para ele vazia. Quer dizer, a palavra completa o seu propósito. Então, quando a palavra é proclamada, ela é acompanhada de sinais e prodígios. Numa maneira de dizer, toda pessoa que presta atenção à palavra, toda a pessoa que se apega à palavra, sinais e prodígios lhe seguem. Ai, não ouviram? A pessoa que presta atenção à palavra, a pessoa que se apega à palavra, caminha na palavra, come da palavra, sinais e prodígios lhe seguem. Testemunha. Algumas das vezes diz, a mensagem proferida era testemunhada, era acompanhada, era justificada, era mostrada por sinais e prodígios. É importante o prestar atenção à palavra. É importante o se apegar à palavra. Amado, você tem que procurar saber, em qualquer seja a circunstância, qual é a versão de Deus de ti. Por quê? O que vocês não entendem é o que? A circunstância não veio atrás, veio atrás da palavra que Deus te disse. Não garantiu, você não é importante para o diabo. É importante aquilo que Deus te disse. É por isso que temos aquela parábola no livro de Marcos 4, não é? O diabo vem levar o quê? A semente. Rouba a palavra. Porque é a palavra que te estabelece. É a palavra que vai te levar ao teu destino, aquilo que Deus te destinou. É a palavra. É por isso que me ouvirá proclamar que a riqueza desse país é minha. Onde é que eu encontro isso aí? Na palavra. Tem um verso que diz, pensa de mim a terra, eu te darei como tua herança. Está na palavra isso. E se eu presto atenção à palavra, eu descubro que de verdade eu fui dito, levantado, que eu sou pobre. Me disseram que eu não tenho nada. Baseado nas circunstâncias. Baseado naquilo que meu pai tinha ou deixa de ter. A partir disso aí eles definiram o meu ser. Enquanto quem me criou não me define baseado naquilo que eu tenho ou deixo de ter. Hello? Eu não sou filho do meu pai por causa daquilo que eu dou ao meu pai. Ou é assim? Eu não sou filho do meu pai por causa daquilo que eu faço para o meu pai. Eu não sou filho do meu pai porque eu fiz aquilo que ele quer. Eu sou filho do meu pai porque eu nasci dele. Essa é a minha identidade. Mas existe uma filosofia que anda por aí, que tenta incutir na minha
cabeça que eu só posso ser filho do meu pai porque eu lhe dou dinheiro. Não é verdade isso aí. Não existe és pai. Não existe és filho. Eu sou filho do meu pai por causa da minha identidade. E tudo que o diabo tem de roubar é a palavra que devolve a minha identidade. Ele te rouba a palavra. É por isso, no momento da palavra, alguns dormem. E depois, quando eu acordo, estava a falar de quem na igreja, você nem sabe. E depois, vamos lá orar amanhã, você nem sabe o que orar. Sabe por que você não sabe o que orar? É que você não tem a palavra. Diga ao vizinho, não aceita o diabo te roubar a palavra. Não aceita o diabo te roubar a palavra. A palavra é muito importante. Aleluia! E você tem que sentar em casa, pensar nisso, comer disso, dizer, Deus, afinal, quem eu sou? Por que eu fui nascido? Por que eu fui nascido em Moçambique, não nos Estados Unidos? Por quê? Há uma razão aqui. E eu quero entender essa razão. No dia que você entender essa razão, você será feliz. Você vai descobrir que foi acertada a ideia de eu nascer nesse país. Não foi acidente. Aleluia. Tem pessoas que até pensam em se matar. Quando pensam que eu sou acidente. Porque tudo que eu pego não funciona, não é? Aquilo que eu quero não tenho, não é? Cara, depois pensa, por que eu vivo? É o diabo a falar contigo. Presta atenção na palavra. Vai descobrir que o diabo está te enganando. Vai descobrir que o diabo, na verdade, está te enganando. Conheço muitos eu que tentaram se matar, não, porque a vida não estava funcionando, porque o marido lhe deixou, não, porque levou corda e se amarrou. O diabo te diz, vai lá levar corda. Ainda está contigo, você pega a corda. Leva a cadeira para subir, está contigo. Lança lá a corda ali, você lança, está contigo. Faz lá a argola, você faz. Mete lá a cabeça, está contigo. Quando você chuta a cadeira, o diabo sai. A corda já está doendo. Dor é dor, você chega. Dor é o quê? Já começa. O diabo já não está lá. Mas todo o processo te acompanhou. Te disse que você tem razão para morrer. Mas quando já é dor, você já grita para nós te salvarmos. Não aceita o diabo te enganar. O diabo não estará contigo para sempre. O diabo não está contigo em todo o processo. Mas há quem está contigo em todo o processo. Presta atenção nessa pessoa. Essa pessoa é a palavra de Deus. Presta atenção nessa mensagem que foi transmitida aos apóstolos, foi transmitida a nós. Vamos abraçar a palavra de Jesus. Aleluia. Vamos abraçar o quê? Aleluia. Amém. E aqui diz uma coisa que não foi aos anjos que o mundo vindouro foi sujeito. Foi a pessoa que nos passou a passagem, Jesus. A palavra. O mundo vindouro deve ser reinado por ele. O mundo vindouro é dele. Aleluia. Aqui ele começa a introduzir uma outra perspectiva que é muito crucial para mim e para ti. Que Jesus é humano. Jesus é 100% homem. É aqui que eu gostaria de conversar contigo, falar da humanidade de Jesus. Diga até o vizinho, preste atenção no pastor. Jesus Cristo é homem. Aleluia. Tem muitas filosofias aí que diziam que Jesus era metade homem, metade Deus. Foi ensinado isso aqui durante muito tempo. E é por isso que eles acreditavam que Jesus fez os milagres por ele ser Deus. E isso aqui é mentira, não temos justificativa bíblica. Aleluia. Jesus Cristo, quanto à humanidade, era 100% homem. Sangue carne, sangue osso. E a Escritura protege isso aqui. Que Jesus Cristo teve fome, Deus não tem fome. Jesus Cristo esteve cansado, Deus não cansa. Jesus Cristo dormiu, Deus não dorme. Não entenderam vocês? Ele era 100% pessoa, com a mesma carne que você tem, mesma mente que você tem, mesmo sangue que você tem. Caminhou como você caminha, dorme como você dorme, trabalhou na carpintaria igual a vocês que trabalham também. Amém? Esse é Jesus Cristo, 100% homem. E é aqui onde ele diz que é o filho do homem. Alguém, em algum sítio, ele se refere a Salmos 8, não é? Alguém em algum sítio disse, que é o homem que num tempinho você lhe fez inferior aos anjos.
Mas na verdade você o exaltou, coroou com glória. Está a fazer uma coisa muito bem difícil de ser explicada. Porque está a falar duas verdades no mesmo verso. Que ele diminuiu aos anjos, mas em contrapartida lhe coroou, lhe honrou. Está a falar da humanidade de Jesus. Que aqui está a dizer claramente que Jesus era 100% homem, que tinha todas as limitações que nós temos. Mas para ele ter glória, tinha que depender de Deus. Para ele fazer os milagres que ele fez, ser acompanhado do milagre, ele tinha que ser dependente a 100% da pessoa de Deus. É aqui onde entra a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Quero fechar meu desenho aqui. Não quero falar muito hoje. Tem muitas verdades aí que tem que ser desverdades. Mas é aqui onde eu e você entramos. Que se Jesus Cristo é homem e fez todos aqueles milagres que ele fez, ele tinha todo aquele poder que ele tinha. Ele caminhou daquela maneira que ele caminhou. Mas era homem. Qual a diferença entre eu e ele? Onde é que eu enquadro aqui? Onde é que eu entro aqui? Qual é a minha posição aqui? O verso diz que Deus escolheu fazer dele ser humano, inferior aos anjos. Inferior aos anjos quer dizer, anjos são seres sobrenaturais. Não é? São seres o quê? Que parece ter um poder extraordinário, não é? Na sua aparição fazem coisas que assustam. Jesus decidiu Deus decidiu reduzir Jesus a ser inferior, a ser humano, a ser pessoa, a ser uma pessoa que não tem poder nenhum. Hello? Não tem poder sobrenatural nenhum. E depois a questão que se levanta: como é que essa pessoa que não tem poder sobrenatural nenhum foi capaz de manifestar o poder sobrenatural acima dos anjos? Como é que ele é coroado acima deles? Como é que ele é enaltecido acima deles? Porque antes nos disseram que os anjos são espíritos ministradores, não é? Anjos são inferiores. Mas agora está nos dizer que ele decidiu reduzir. Tudo o que ele quer nos dizer aqui é que na verdade ele virou humano que não tinha poder nenhum, fora da dependência de Deus. Está claro isso que eu estou vos complicar? Ele decidiu ser humano 100% carne e osso, que não tinha poder de curar nenhuma dor de cabeça. Mas a única razão que ele conseguiu de curar a dor de cabeça é depender a 100% da pessoa do Espírito Santo. Quanto à humanidade, Jesus deveria depender. É por isso que quando ele viu que ele ia morrer, não é? Orou assim: Deus, se há uma outra maneira de salvar o mundo, mas não a minha vontade. Mudou de mentalidade, não. Quem lhe fez mudar de mentalidade? É o Espírito Santo. Então a necessidade de eu e você buscarmos estarmos cheios do Espírito Santo. É difícil agradar a Deus na carne sem a pessoa do Espírito Santo. É missão impossível. E depois a Bíblia, Paulo vai escrever para Romanos, primeiro capítulo, diz: Jesus foi confirmado Filho de Deus por causa do Espírito de Deus que estava nele. Amém? E Paulo vai escrever para Romanos 8,14, diz: aquele que é liderado pelo Espírito Santo de Deus é verdadeiro filho de quem? De Deus. É importante a pessoa do Espírito Santo. A dependência 100% da pessoa do Espírito Santo faz eu e você sermos filhos. Faz eu e você termos acesso àquela herança de quem tanto falamos. Faz eu e você não vermos razão de voltar atrás. Faz eu e você prestarmos atenção a esse tesouro que nós fomos entregues. Aleluia! Faz eu e você termos essa fome e sede da justiça de Deus. Faz eu e você queremos ser puros de coração para ver Deus. Faz eu e você não aceitarmos nos amargurar mais na vida. Faz eu e você, não importa quem diz o que de mim, como diz o que. Não importa quem fez o que, quem não fez o que. Eu escolho olhar para Deus. Eu escolho prestar atenção. Não importa quem me persegue no serviço, quem me persegue em casa, até na vizinhança há perseguição. Faz eu e você não respondermos. Nosso foco é Jesus. Nossa meta é Jesus. Nosso progresso é Jesus. Faz eu e você escutarmos a voz do Espírito Santo. O guião do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vier, ele falar o quê? Vai nos convencer no concerne ao pecado, justiça e juízo. Isso aqui é tudo a respeito da vida. Tua vida é a respeito de o que é pecado para ti, o que é errado para ti, o que é certo e não é. 2, é a respeito do que é justo e o que não é justo. E depois 3, o que eu faço perante isto aqui?
E o Espírito Santo é responsável por todas as áreas da minha vida. Não sei se estou a falar isso sozinho. Se essas áreas, o Espírito Santo não está em ti, você tem um problema nessas 3 áreas. Se não tem a definição correta do que é pecado, você já foi. Porque você não pode ver a Deus no estágio de pecado. Se a definição do que é justo e que não é justo não é correta também, você está perdido. É por isso que quando alguém te insulta, você insulta de volta. Não é isso que acontece. Quando alguém te bate, você bate de volta. Aquele assunto de perdoar não existe para ti. É quando você deve responder o teu julgamento e deixar a palavra entrar. Para responder o meu julgamento, eu tenho que prestar atenção à palavra que me fora proferida. Aleluia! E isso aí quer dizer que Jesus quis passa a ser meu cabeça. A palavra de Deus passa a ser meu cabeça. Eu não tenho cabeça. Eu sei o que fazer quando alguém me insulta, não é? Mas porque eu aceitei Cristo, tenho que me abdicar daquilo que eu sei e abraçar aquilo que Ele diz. É isso aqui que se diz prestar atenção à palavra de Deus. Aleluia! Quando alguém me aperta, eu tenho vontade de lhe apertar de volta, não é? Mas tenho que me abdicar disso e abraçar aquilo que a palavra está a dizer. Só assim eu vou ver progresso, só assim eu vou ver prodígios a minha atrás. Amém? Sonda lá a tua vida, amado. Como é que você vive a tua vida? Quais são as perseguições que você tem? Quais são as opressões que estão à tua volta? Que tal lá no serviço? Que tal lá em casa? Estou a falar da vizinhança, estou a falar da relação com o teu marido, relação com a tua mulher. Lá na escola, lá. Aquele professor, aquele... Todo mundo tem uma reclamação em algum sítio. Mas eu vim para te dizer, eu vim da parte de Deus para dizer, presta atenção na palavra. Vira toda a tua atenção à palavra de Deus. Esquece lá isso aí. Quem pode resolver tudo é a palavra. Então, põe a tua atenção em Deus. Põe a tua atenção em... Jesus ensinou que é aventurado o homem que põe um tesouro em Deus, não põe um tesouro na terra. Se na terra tem normachões, não tem devoradores, não, mas nas mãos de Deus ninguém pode te devorar. E nós temos Deus a partir da sua palavra. Apega essa palavra. Amados, olhando para vocês, há muito sofrimento aqui. Há muita dor aqui. Há muita desgraça aqui. Há muita coisa que não está a ir de acordo com aquilo que nós queremos. Muito menos de acordo com aquilo que Deus quer. Mas qual é a discrepância que existe aqui? Qual é o problema que existe? É que nós não prestamos atenção à palavra de Deus. Nós prestamos atenção às circunstâncias. Nós prestamos atenção às pessoas. Nós olhamos para aquelas pessoas à nossa volta. Nós olhamos para os nossos familiares. Nós olhamos para os nossos amigos. Esquecemos de olhar para este livro aqui. Se você prestar atenção a esse livro aqui, você vai descobrir que há paz. E paz verdadeira. Não é paz fingida. Há fé. Fé que não é fingida. Há salvação. Não pode negligenciar a sua salvação. No passado, a salvação vinha por intermédio da lei, não é? Que foi ditada por Deus. Agora a salvação existe por intermédio de Jesus. Se você tem encontro com Jesus, a salvação entrou na tua casa. É por isso que Zaqueu devolveu 4 vezes aquelas pessoas que roubou uma vez, não é? Sabe por que ele fez isso? É que a salvação havia entrado em casa dele. Jesus entrou em casa dele. Toda a injustiça parou a partir daquele dia. Quando Jesus entra na tua vida, você para de injustiçar. Quando Jesus entra na tua vida, você para de pecar. Quando Jesus é por isso, 1 João diz que aquele que é de Deus não peca. Quando você tem encontro com Jesus de verdade, de uma maneira genuína, o pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê? Porque ele resolveu isso. Ele já completou isso. Humanamente falando, vamos dizer, como é que você diz que não pecas? Como é que você... Não. Meu pecado já foi resolvido. Aleluia. Que tal se você pecar? A própria palavra que eu presto atenção diz, se eu pecar, tenho um advogado. Se eu pecar, tenho uma propiciação. Jesus está lá, à minha espera, de resolver todos os meus problemas. Então não é teu problema se eu errei ou não errei, é o problema do meu advogado. Vou conversar com o advogado. Aleluia. É por isso que pecado não é minha porção. Pecado não é? Não há razão de eu não ter amizades com Deus. Tira teu olho do teu problema. Tira teu olho do teu distúrbio. Tira teu olho da ventania. Tira teu olho. Tira a tua atenção nisso aí. Tira! E se foca em Jesus. Podemos fazer isso aí? Tira o olho disso aí. Lembra da história de Moisés? Olharam para a cobra de bronze, né? Todos aqueles que não olhavam na cobra de bronze, o que acontecia? Morria, não é? É por essa razão que você morre.
É por essa razão que você é limitado. Tem muitos jovens que dizem que não tem emprego nesse país. Sabe por que dizem isso? Tudo o que vivem fazendo é meditar na condição desgraçada que tem. Amém? Outros nunca nem procuraram saber se onde eles estão a empregar, o que está acontecendo. Se não deram nada, assistir televisor. Pensar que o emprego há de vez chegar, bater no portão, depois ele bater na porta, depois ele bater no quarto onde está assistindo televisor. Não há de acontecer isso aí. Aleluia. Tem que dar passo de fé. Tem que você prestar atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer: tudo é possível para aquele que crê. Não existe que é impossível. Tudo é possível para a pessoa que crê. Se você crê, tudo é possível. Não importa o que. O mundo vai dizer que não é possível. Tudo é possível. Tem que abraçar isso aí. É possível ser alguém. É possível você voar alto. É possível. Amém? É possível. É por isso que disse para Maria e Marta: estão a chorar por quê? Apenas creiam. O irmão estava enterrado há 4 dias. Mas ele está a dizer: basta crer. Aquele que está enterrado pode viver. Tudo é possível. É esta palavra que parece maluquice, que nós acreditamos. Que tudo é possível. É essa palavra que os escritores estão hoje, a precaução que nós temos. A chamada de atenção. Atenção, 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 atenção. Presta atenção. Estou a falar contigo? Presta atenção. Qual é o problema que tem? Não, presta atenção no problema. Presta atenção na palavra. Deus, o que você diz disso aqui? Vou cavar a mensagem de Deus. Vou buscar a Deus. Alguém não se diz que vou procurar. Vou ter com ele a ver aquilo que ele vai me dizer a respeito disso aqui. Lembra de Abacuque? Vou ter com Deus. Eu quero saber o que ele tem para mim. Isso aí chama-se prestar atenção na palavra de Deus. É uma situação, não é? Elias outro dia orou: Deus, você me enganou. Você não me contou nada a respeito disso aqui. São pessoas que têm relação com Deus. São pessoas que terão a vida a Deus. A soberania da minha vida pertence a Deus. É Deus que reina na minha vida. É por isso que eu aceito uma condição que Deus me deu. Aquela que Deus não deu, rejeito. E vivo com paz. Que a guerra não é minha, mas pertence a Deus. Então, tem que amar essa palavra aqui. Alguns de vocês nem Bíblia têm na vida. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Alguns de vocês nem Bíblia têm. Mas não é que não tem dinheiro para ter Bíblia. É que você não quer ter Bíblia. Não consegue ver a importância de ter Bíblia. Está vendo tudo o que falei aqui? Você chegar na tua casa, abrir exatamente onde abriu. Você ler, voltar a ver isso aqui. Deus fala contigo por meio daquela palavra. Vai descobrir que você estava enterrado naquilo que isso é impossível, porque eu tentei naquele dia, não funcionou. Mas agora faz, porque Deus está dizendo. Pedro havia pescado toda noite, não teve nada. Mas Jesus falou para ele fazer exatamente aquilo que ele havia feito. E teria naquele momento, porque ele disse: importa aquilo que Deus fala para ti. Ele pode te dizer, voltar a fazer a mesma coisa que você falou ontem. E aquela coisa ali dar efeito. É por isso que diz: Pedro, vai lá. Pedro, Senhor, eu trabalhei toda noite. Pedro, vai lá. E já que o Senhor diz, eu farei. Você tem que prestar atenção. Tudo que Pedro precisava era prestar atenção às palavras de Deus, às palavras de Jesus. A palavra de Jesus é muito importante. Presta atenção. Onde é que você está? Presta atenção. Qual é o teu problema? Presta atenção. Está entalado? Presta atenção. Ok? Presta atenção. Aleluia. Alguns de vocês são iguais a Ana, Esther. Está a orar, chorar por muito tempo porque eu quero um filho. E depois, quando chega alguém e te diz, você terá filho. E você não presta atenção. Tudo que você presta atenção é que esse aqui está quer para ele não chorar, está me encorajar. Alguns Deus falou com eles, mas nunca o viram. Porque não prestam atenção. Tem que ser atento. Tem que ser como? A palavra de Deus. Se você presta atenção à palavra de Deus, tudo é possível. Não há nenhuma palavra que Deus falou que vai ser contrariada. Aleluia. E mente divinosa da parte de Deus. O problema não é a profecia. É como a profecia é recebida. O problema não é com a semente, é o solo onde a semente é plantada. Se o solo estiver bom, a semente vai produzir. Amém? Se o solo estiver mais ou menos, a semente não vai produzir a sempre vai ser alguma coisa. Mas eu te advirto a ser um bom solo. Trabalhar o seu interior. Não ser ressentidor. Não ser
murmurador. Não ser uma pessoa que tudo que você vê o teu fim. Você tem que olhar para si como Deus olha para si. Tem que se vincular como Deus te vincula. Tem que se abraçar como Deus te abraça. Tem que se sentir como Deus te sente. Você vai descobrir que a vida é boa. E ainda vai agradecer a Deus pelos sofrimentos que você passou. Pelas situações que você teve que passar. Dizer, uau, Deus, eu te agradeço por aquilo ali. Já imaginou se Deus tivesse levado os israelitas 14 dias estão no Canaã? A adrenalina de ver Faraó a ser engolido com água. A adrenalina de numa rocha sair a água. A adrenalina de comer carne sem ter trabalhado. Ele não teriam nos roubado a realidade. Nós aprendemos essas histórias aqui. Mas aqueles sofrimentos ali, aquele medo ali, aquele pânico ali, fez eles descobrir o tipo de Deus que eles tinham. É importante a palavra de Deus. Sabe, tem um ouro atrás desse sofrimento aí. Entendeu? Atrás dessa dor aí tem uma coisa boa. Estou a falar sozinho. Atrás dessa dor aí tem uma coisa. Só que você não está a pescar. Presta atenção. Presta. Pega essa palavra. Isso aqui não estou para te encorajar. Não para dizer que se contente. Não, isso que eu disse. Disse presta atenção na palavra. Vai a palavra. Tiago diz que quando eu vou a palavra, como me espelhar, não. Vou descobrir a minha essência onde? Na palavra. Toda coisa que não é alinhada à palavra tem que sair. Tem que ser removida. Eu tenho que prestar atenção à palavra. Aleluia. Estamos juntos amanhã.